Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da semana passada. Os que estavam aqui devem lembrar. Nós resgatamos do livro A Mulher na Dimensão Espírita, que é um livro que foi escrito pela doutora Marlene, junto com dois confrades, Jaci Regis, que é um economista e jornalista de Santos, infelizmente desencarnou em 2010, mas foi muito atuante, principalmente na cidade de Santos, e trabalhou bastante com a doutrina. A Nancy Ullman Girolamo, ela parece que ainda está viva, com 92 anos. Ela também tem um trabalho magnífico, enfermeira, socióloga, e ela deixou um trabalho, um legado bastante importante, que é um livro que é Preciso Viver, se não me engano, o livro dela, em que ela faz toda uma abordagem da pessoa com deficiência que reencarna, e ela faz uma abordagem da importância da encarnação, né? Quando se encarna com a deficiência física, intelectual. Então, esse livro é um produto de um seminário, olha vocês, que foi promovido pela União Municipal Espírita de Santos em 29 e 31 de maio de 1975. Então, esse seminário, os três palestrantes se uniram e editaram este livro. No meu caso aqui, eu estou com a 8ª edição desse compêndio. E é muito interessante porque esses textos da doutora Marlene, porque ela vai, o desfecho é exatamente a mulher, né, dentro do conceito espírita, né, o espiritismo e a emancipação feminina. Então, de acordo com o tema central do seminário, a abordagem principal era a emancipação feminina, o feminismo. E a doutora, ela faz todo um trabalho de pesquisa histórica e, finalmente, ela situa a mulher, né, e a questão da emancipação feminina dentro do espiritismo, né, na visão espírita. E só para recordar, aqui a gente já tinha começado aqui o tema, ela fala o seguinte, que é uma questão que eu mesma nunca tinha feito essa reflexão, que Jesus, os ensinamentos de Jesus, que pautava pela igualdade, né, entre homem e mulher, sexo, ou seja, todos são iguais perante a lei. E Jesus também, com aquele episódio da mulher adúltera que seria apedrejada conforme os costumes da época, e que Jesus então questionou a multidão: atire a primeira pedra, né? Naquele instante, a doutora Marlene foi muito feliz aqui. Ela disse: Jesus já estava ali falando de feminismo, né? Ele já estava falando da igualdade do sexo. Ali, naquela lição, ficou muito claro, né, que não existe, ou seja, se existe erro por parte do homem, existe por parte da mulher, e todos erram, e todos são iguais no que diz respeito ao entendimento, né, a evolução. A oportunidade de evolução cabe tanto a um quanto ao outro. Ali, então, nós teríamos, no cristianismo, Jesus começou, o que ela diz aqui, do legítimo feminismo.
né? E ela faz aqui faz uma passada assim, pela história, né, do papel da mulher na história, e eu pensei algumas partes que eu achei bastante assim, singulares e marcantes. A mulher, né, ao longo da história, bem antes de Cristo, a gente vê que alguns povos, né, as mulheres já se colocavam de uma maneira diferente. E isso foi, com o passar do tempo, também foi sendo esquecido. E ela cita aqui, é engraçado, porque é uma frase que ela escreve, né? Eis que essas feministas de todos os tempos, que foram mulheres marcantes na história, como Madame de Châtel, George Sand, ela cita uma outra aqui, agora eu não estou vendo aqui. Bom, várias mulheres, né, elas foram, algumas até foram vítimas, né, do preconceito na época, porque elas já se comportavam muito além do seu tempo. E após ela falar sobre essas injustiças, a Lucille Aurore Dupin, a George Sand e outras que sofreram grandes injustiças, perseguições, não foram compreendidas na sua época, ela diz aqui: eis que essas feministas de todos os tempos desempenharam uma tarefa realmente muito pesada e difícil, para que os nossos direitos fossem equiparados aos dos homens. E louvado seja Deus, ela escreve, se já conseguimos um seminário como este, em 75, é porque realmente muitas conquistas foram feitas. Desde a época em que éramos arrastadas pelo cabelo, como alimárias comuns, até os dias de hoje, quando reivindicamos mais amplos direitos contra as discriminações incompatíveis com os ensinamentos cristãos. Aí tudo isso porque a inferioridade biopsíquica da mulher foi uma tese apregoada e aceita durante séculos, a partir do momento em que essa inverdade passou a ser conscientizada pelas próprias mulheres, o tabu da supremacia masculina começou a cair. Eu trouxe aqui, é que nós temos pouco tempo e não dá para a gente detalhar. Mas, continuando a lição da mulher, então ela falou do cristianismo, ela citou, na semana passada nós falamos que, além da mulher que iria ser apedrejada, a mulher adúltera, nós temos a figura de outras tantas mulheres que se revelaram amigas do Cristo, né? Elas seguiram, eram dedicadas ao cristianismo e morreram por elas, né? Então tem Joana de Cusa, tem a própria Maria Santíssima, e também a Lívia, que nós vimos, quem quer conhecer mais a saga desse espírito de luz, que é a Lívia, foi a única a interceder efetivamente, de um modo bastante pragmático, em favor do Cristo, porque ela foi procurar Pôncio Pilatos para reverter a sentença, para que ele não lavasse as mãos, mas ele interpusesse uma sentença favorável, que retirasse, né, e impedisse
aquele que está lá, que foi a condenação de Jesus à cruz. E por conta disso, ela foi perseguida no próprio lar, seu marido perdeu a confiança, porque ela foi vítima de uma calúnia, de que ela seria amante de Pôncio. Então, ela perdeu a vida aqui terrena, naquela existência, só foi dor e sofrimento. E ela encontrava refúgio apenas no cristianismo. Então, ela era cristã e acabou morrendo no circo. E é um espírito que nós sabemos hoje o quanto pode, claro. Ela dava uma fugidinha, escapada. Ela assistia as palestras do Cristo com a empregada dela, que era cristã. Com a empregada dela. Ela era companheira da própria empregada, que era cristã, e ela levando. A sorte, assim, ela escapava, mas assim, ele também fez vistas grossas, ele também não a impedia de ir, pelo que eu me lembro. Então, ela era uma cristã e, enfim, é um espírito de luz e na história toda, enquanto Jesus esteve aqui, durante a sua trajetória, ela efetivamente atuou em seu favor, de uma maneira muito prática, foi interceder. Bom, aí a doutora entra aqui na parte, então, do espiritismo, né? Vamos ver, assim, a importância e a visão espírita da mulher. Então, nós estamos falando de emancipação feminina, nós estamos falando de direitos iguais, né? E ela observa o seguinte, que desde 1857, o espiritismo, revivendo o cristianismo, né, dissemina a verdade que liberta, né? E como é natural, reabilita a mulher de todos os tabus opressores e discriminatórios. A lei humana, ela cita aqui agora uma passagem do livro dos Espíritos, né? Que na sua questão 866 diz: a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? Os dois, por conseguinte, devem gozar desses mesmos direitos. E acompanhando, e não só no livro dos Espíritos, né, na questão 866, questão 822A, então aí ela diz que após Kardec, a gente vai encontrar na literatura de André Luiz, né, do espírito André Luiz, nas obras de André Luiz, esta importância do espírito feminino. Porque, vamos então ver aqui o que André Luiz esclarece, tanto em Evolução em Dois Mundos, que é um livro maravilhoso, como também no livro Entre a Terra e o Céu. Então, acompanhando os mesmos ensinamentos de Kardec, então nós temos o André Luiz, que acentua que a sede real do sexo, isso é importantíssimo, que nós espíritas saibamos, a sede real do sexo não está na organização fisiológica, viu? Está na estrutura complexa da entidade espiritual, tá? Na realidade, o sexo reside na mente e se expressa no corpo espiritual ou perispírito, plasmando no corpo físico as qualidades mais próprias ao seu aperfeiçoamento moral. Esta definição está em Evolução em Dois Mundos. Então, o que nós podemos aferir dessa explicação?
que a questão do sexo, ela independe, ela não existe por si na organização fisiológica. Ela faz parte da entidade espiritual. E nós, como entidades espirituais que somos, né, nós plasmamos e nós cocriamos as situações e condições com o auxílio e sempre com a orientação da providência, o que é melhor e o que é necessário para a nossa evolução naquele momento, né? Quer enquanto encarnados como desencarnados. Então, veja bem, quando nós estamos para encarnar, existe um planejamento. E de acordo com a nossa evolução espiritual, este planejamento vai ter mais ou menos da nossa participação neste planejamento. Mas o fato é que a nossa organização, primeiro perispirítica, que vai definir o que o corpo terá em termos de constituição física, né, como será constituído, vai ser de acordo com o que nós precisamos para a nossa evolução. Então, o fato de a gente vir homem, mulher, ou até, não é o momento agora porque nós não temos tempo de abordar, podemos abordar depois, a questão da sexualidade em que o espírito não se encontra adequado naquele corpo, que é um outro assunto, entendeu? Que é o caso da homossexualidade. Mas no caso, mas também aí nós vamos ver que está, o que determina é a necessidade para a nossa evolução. Porque nós vamos ver por quê. Por quê? Eu venho ora homem, ou mulher, por quê isso, né? Aí vem a segunda explicação. Homens e mulheres carregam no próprio corpo essa bipotencialidade. Então, não existem homem, eminentemente homem, em toda a sua, entendeu? Tanto homem quanto mulher carrega a bipotencialidade. Todo homem tem potencial para ser mulher, toda mulher tem potencial para ser homem. Em tese, assim, entendeu? Está na nossa carga espiritual. Cada organismo é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas de personalidade. Então, a questão da sexualidade, ela é complexa, tá? Aí, aprendemos igualmente a deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos das criaturas. Em inúmeros fenômenos da natureza, deparamos-nos com cargas positivas e negativas, ativas e passivas. Precisamos também compreender o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Percebe? Então, ou seja, o sexo, ele tem em si essa qualidade positiva ou negativa, passiva e receptora ou emissora, no caso de ativa. Na verdade, o sexo propicia uma união de qualidades que se manifesta no magnetismo planetário de atração, na conhecida afinidade entre os elementos químicos e no amor entre as almas. Então, a força da atração, né? Polo positivo, polo negativo. Esse conceito simples, básico de física, todos nós entendemos. Assim é com a sexualidade, certo? Então, o lado feminino, ele é mais receptivo, mais passivo.
O outro vértice, que é o vértice masculino, ele é mais emissor ativo, né? Então, isso tudo observa leis naturais. Tudo no universo obedece essas leis. E no caso do sexo também, que é uma energia, né? É uma qualidade intrínseca de nós, espíritos, que somos o quê? Energia, né? E possuímos essas qualidades. A polarização das mentes para as qualidades ativas e passivas faz-se através das inumeráveis reencarnações, certo? E o que determina essa variação, né? Porque os momentos, ora nós somos homens, nós somos mulheres, masculino e feminino, porque tudo vai depender da dinâmica, né, do aprendizado e onde está a nossa mente. Em que patamar nós estamos, né? E nós precisamos dessas qualidades, ora mais de receptores, ora mais de transmissores, para poder evoluir, para poder dar conta de todo o processo que nós temos que enfrentar em cada encarnação. As qualidades femininas passivas, receptoras, oferecem, aí vem uma explicação bem importante. Por quê? Porque, olha, eu preciso ser receptivo, preciso ter essa qualidade. Por quê? Porque essas qualidades femininas, que são passivas e receptoras, elas oferecem aos espíritos, que somos nós, oportunidades de se desenvolverem no campo da intuição, do sentimento e da humildade. Enquanto que os homens, com as suas qualidades ativas e emissoras, procuram mais amplo desenvolvimento intelectual, administrativo, empreendedor. Daí a razão porque os espíritos nos ensinam que os direitos dos homens e mulheres são iguais. Não há dúvida. Porém, os deveres não. Vocês já pensaram nisso ou não? Eu não tinha assim aprofundado. Os espíritos nos ensinam que os direitos são iguais, porém os deveres não. Por quê? Aí eu vou remeter ao que eu falei lá na terça-feira, da questão da mulher, do desenvolvimento dela, sem perder o foco no quê? No lar, na família, né? É dado o direito da mulher de se desenvolver profissionalmente, dela sair a campo, só que ela tem um dever. Por que ela tem esse dever, gente? Porque as qualidades intrínsecas da personalidade feminina naquele momento, né, é a intuição, o sentimento. E negar isso é afrontar a natureza feminina. Certo? Nós falamos do aborto. Negar, né, é este vínculo maternal, quando se gera, né, um espírito ali, um corpo que vai abrigar, vai dar essa oportunidade, é um crime, é uma agressão à própria mulher. Ela não percebe, ela está indo contrária à lei da natureza. Por isso, os deveres da mulher não adianta dizer, não, mas eu não tenho. Quem tem, meu marido que se vire, meu ex-marido que se não sei o quê. Não é bem assim, gente. Simplesmente, o fato é que os homens, nós temos os direitos iguais, mas nós não somos iguais. Aí está a razão. Aqui encarnados, percebem?
Os nossos deveres são diferentes. E quem nos ensina? Os espíritos. E muito interessante, aí ela passa por uma outra... Eu gostaria de refletir isso com vocês. A gente pode até depois aprofundar, mas o fato é este. A desarmonia, o exagero do feminismo em alguns países, entendeu? Ele leva ao que? Ao recrudescimento da alma feminina. E isso tem trazido o quê? O sofrimento. Não adianta negar, traz o sofrimento. Porque o homem, aquele que tem a natureza aqui masculina hoje, nessa encarnação, ele não dá conta, porque ele pode ter já no seu gênio várias vivências como mulher, mas nessa encarnação ele precisa, né, de estar atento, né, e dessa característica mais ativa, né, mais empreendedora no amplo sentido da palavra, né, mais, enfim, ele precisa estar à frente de algumas coisas. Não que a mulher, veja bem, gente, não possa, a gente tem o costume de materializar tudo, né? Nós materializamos tudo, vírgula. A gente costuma colocar tudo numa visão muito materialista, e não é assim, né? Porque se nós tivéssemos, é muito simples, se nós tivéssemos deveres também iguais, Deus não daria a capacidade da gestação só à alma feminina, ao espírito que hoje é mulher, né? Então, tanto homem quanto mulher poderia ficar grávido também, ué. Mas por que não é assim? E nós vamos ver, ele vai citar um livro aqui que eu recomendo a todos. Eu recomendo a todos. Que por mais vínculo que tenha o espírito de um pai aqui nessa existência e do seu filho, que é um espírito afim, hein? Espíritos afins, por mais que os dois sejam afins, vocês vão ver que no processo reencarnatório, a junção, a união, o acoplamento, a simbiose entre o espírito reencarnante e a mãe, o pai, por mais amoroso que seja, por mais dedicado que seja, ele não tem aquela ligação que tem a mãe pelo filho. E por que isso? Porque a mulher, quando ela vem aqui, ela reencarna como mulher, ela está com toda a sua potencialidade receptora, intuitiva, de sentimento aflorada. E ela é capaz, por conta disso, de receber. E vocês vão ver que o processo reencarnatório não é brincadeira. Então vocês leiam aqui o livro Entre a Terra e o Céu, que é magnífico. Né? André Luiz se choca, ele olha ali, ele nunca pensou que fosse daquela maneira. O espírito se acoplar à mãe. Né? Então, os deveres nunca, jamais serão iguais. Né? Então, aí, ela continua falando, né, exatamente, muito interessante que a gente observe que na série André Luiz, o que acontece? Então, assim, porque nós reencarnamos e desencarnamos. Agora, eu não vou desencarnar e do nada eu vou ser homem lá, por mais que eu queira. Não é assim. Porque a gente leva toda a bagagem da última encarnação, todo aquele aprendizado da última encarnação, né? Toda aquela riqueza, se é que a gente aproveitou, né? Daquela última encarnação, e levamos. E ela cita aqui que na série André Luiz, o que nós vemos, é muito comum, que espíritos que estão ali ainda como o seu perispírito, a manifestação feminina. Então, toda aquela conquista que ela teve aqui, quando desencarna, esses espíritos, eles são
extremamente amorosos e são fundamentais no quê? No atendimento aos caídos, às almas caídas, às almas que estão nas trevas, às almas do sofrimento. E aí a gente vai ver no livro Evolução em Dois Mundos, a irmã Cipriana. Quem não leu, leia. Ela tem uma instituição, inclusive, né, no plano espiritual, e uma alma feminina, né, capaz de mobilizar, né, almas que estão em profundo martírio, certo? E decadentes nas regiões das cavernas. E nós vemos também a irmã Clara no livro Entre a Terra e o Céu que nós falamos. Ela também tem uma instituição. E eles precisavam, a gente vai ver que se trata do quê? De um trabalho de intercessão, para que possa possibilitar a reencarnação de um espírito que já tinha morrido 2, 3 vezes, agora não me lembro, 2 por suicídio, uma praticamente bebê, e ele morreu. Ou seja, é um espírito de muita dificuldade de se fixar aqui em uma trama. E essa irmã Clara, buscaram auxílio porque eles precisavam de um coração com muito amor, um coração maternal, superlativamente maternal, vamos dizer assim, para que ela os ajudasse nesse trabalho. Então, são almas femininas, e é muito comum a gente ver esses espíritos nas obras de André Luiz, né? Esses espíritos nobres que transbordam amor. Então, são espíritos que, nas suas encarnações enquanto mulher, elas aprenderam, elas se deixaram realmente levar por este amor, né, esse instinto, a gente chama de instinto, mas na verdade é uma característica de sentimento, intuitiva nas suas encarnações, e que as transformaram em verdadeiros espíritos de luz, né? Ajudando, e a missão delas é ajudar os espíritos caídos. Elas têm o poder de neutralizar, de amolecer espíritos mesmo endurecidos, muito endurecidos. Então, ela cita aqui. E aí ela termina: na realidade, meus amigos, os homens não estão preparados para o avanço acentuado das conquistas femininas. Essas conquistas, como essas que a gente acabou de... né, oxalá nós, mulheres, pudéssemos aproveitar bem a nossa encarnação. Para o avanço acentuado das conquistas, assim como as próprias mulheres não estão absolutamente orientadas para o grande voo de liberdade que começam a empreender. Ambos devem se respeitar, homem e mulher, em todos os sentidos, para que, realizados em seus direitos e oportunidades, possam realmente desempenhar suas tarefas sociais em clima de harmonia e paz. A conjugação de cérebro e coração, razão e sentimento deve ser uma realidade no ambiente familiar. Só assim os filhos encontram nessa exemplificação do verdadeiro amor o apoio indispensável ao seu desenvolvimento completo, humano e espiritual. Gente, nós vemos e estudamos que a família, né, o núcleo familiar é fundamental para que a gente haja aqui uma transformação da nossa humanidade atualmente. A gente vê que a instituição familiar, ela sofreu um esquecimento. Na verdade, em muitas culturas, né, inclusive a nossa,
em vários. E a nossa, é interessante dizer, não sou eu que estou falando, os estudos sociológicos mostram isso, que na classe mais, menos assim, situadas, no ponto de vista social, e nas mais abastadas, principalmente, a família, ela ficou muito fragilizada, né? E na classe média também, a gente vê. Nós temos muito contato com pessoas que são educadores, né? Professores, e a gente sabe que não é fácil, né? Quer nas escolas particulares como na escola pública, a gente vê que a questão familiar, ela está estremecida. E por que isso? Porque não está havendo essa compreensão dos papéis, né? A mulher tem confundido muito esses papéis. A emancipação feminina. Então a mãe fala, certo? Não quero saber, o filho é teu. Então nós temos os divórcios, mas olha, o filho é teu, segura que o filho é teu, o homem é eu, mas o filho é meu, mas não é muito. A briga não é mais para quem vai ficar com o filho, a briga é para quem você vai empurrar, vai deixar o seu filho. Né? Não é mais porque eu quero o filho, eu deixo. Escutaram o que o Valtinho falou, A né? maior briga hoje em dia é eu quero que fique com você, o outro fala, não, eu quero que fique com você, e fica cheio. Entendeu? Então nós temos aí uma lacuna e aqui há uma conclamação dos nossos mentores para os nossos papéis, mulheres, né? O sentimento não deve ser desprezado, certo? Nós não temos que sair no ringue aí competindo com o homem, negligenciando o que nós temos de mais sagrado, que é o lar, são os filhos. Os homens também, não estou tirando, mas só que a gente está vendo aí como o Valtinho falou, com conhecimento, né? Como educador, que ele é, a maior das mães. não adianta a gente querer tirar o nosso, não, a nossa responsabilidade. Não adianta, gente. Né? São os nossos mentores aí, os espíritos, que nos revelaram. Gente, muito obrigado. E vamos dar continuidade a esse trabalho. Agora eu lembrei, falei, deixa o cartão vencer.